Olá, comunidade da Escola de Educação Básica Hélio Vassum. Sejam bem-vindos a este episódio especial do Helios Podcast, referente à quarta semana da literatura brasileira, Vozes Femininas na Literatura Brasileira. Bom dia, pessoal. Então, nós estamos aqui para dar seguimento ao projeto da Semana Literária, com foco na literatura brasileira e escritoras brasileiras esse ano. Vocês foram convidados, então, por mim e pela professora de língua portuguesa para trabalhar, fazer essa pesquisa sobre as escritoras brasileiras. E espero que vocês tenham aproveitado esse tempo, conhecido mais da nossa literatura e que tenha sido proveitoso para todos, tá? Manu, tu quer começar falando? A Raquel de Queiroz, ela foi uma importante escritora, jornalista e dramaturga brasileira. Ela é considerada um dos grandes nomes do modernismo no Brasil. Ela nasceu dia 17 de novembro de 1910, em Fortaleza, e faleceu dia 4 de novembro de 2003, com 93 anos, no Rio de Janeiro. Ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 5 em 1977, um marco histórico na literatura brasileira. A Raquel de Queiroz nasceu em uma família de classe média e passou parte da infância no interior do Ceará. Durante a seca de 1915, sua família precisou se mudar, experiência que influenciou fortemente as suas obras, que foi o que deu a inspiração para ela fazer o livro O 15, que tem aqui na escola. Desde jovem, ela sempre demonstrou interesse pela escrita e pelo jornalismo. Foi quando ela começou a publicar os seus textos ainda na adolescência. A Raquel, ela começou a sua carreira literária muito cedo e se destacou por retratar a vida no sertão nordestino, as dificuldades causadas pela seca, as desigualdades sociais e a condição da mulher. Ela fez parte da segunda fase do modernismo no Brasil, a geração de 1930, que foi marcada por obras com fortes críticas sociais. Além de escritora, ela trabalhou como jornalista, cronista e tradutora. As suas principais obras foram O 15, de 1930, que foi a sua obra mais famosa, que é mais conhecida, João Miguel, de 1932, Caminhos de Pedra, de 1937, As Três Marias, de 1939, Dora Doralina, de 1985 e Memorial de Maria Moura, de 1992. Esse também tem na escola. As suas conquistas e feitos importantes. Ela foi a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, ela foi uma das grandes vozes do regionalismo nordestino, ela teve grande contribuição para a literatura social brasileira e teve reconhecimento nacional e internacional. O estilo dela era uma linguagem mais simples e direta nos seus livros, tornando qualquer um fácil ler. Era forte o realismo presente nos seus livros, eram abordados temas sociais e humanos e ela teve bastante influência regional no Nordeste brasileiro. A Raquel de Queiroz foi fundamental para dar voz ao povo nordestino e às mulheres na literatura brasileira. Suas obras ajudaram a mostrar a realidade dura do sertão e contribuíram para a valorização da cultura regional. Ela publicou seu primeiro romance aos 19 anos e também escreveu peças de teatro. Trabalhou muitos anos como cronista em jornais. A Raquel de Queiroz foi uma escritora pioneira e essencial para a literatura brasileira. Sua obra permanece atual por abordar temas sociais relevantes como desigualdade, a seca, a luta pela sobrevivência, além de abrir caminhos para outras mulheres na literatura. Acho que uma coisa. Aqui, ó. Eu sou essa gente que se dói inteira, porque não vive só na superfície das coisas. Uma frase do livro da Raquel, bem interessante. Para quem quiser, então, gente, nós temos várias obras da Raquel aqui na biblioteca, não sei se vocês já leram ela, enfim. Mas começar pelo 15 é bem interessante, é um livro bem tranquilo de ler, é uma linguagem bem acessível. E é bem interessante para quem participou do nosso clube da leitura para café literário no ano passado, vocês leram Os Sertões, Os Sertões, que falava da seca, enfim, ele segue mais ou menos essa
meteorológica. E o nome é o 15 devido à seca de 1915 que assolou o Nordeste brasileiro. Houve várias mortes, tanto de pessoas, né, da população, como dos animais também. Isso foi bastante complicado aqui em São Paulo. E a gente quer continuar. Então, o Luan a gente dividiu a mesma escritora, que é a Hilda Hilst. A Hilda Hilst, ela foi uma das escritoras mais intensas, ousadas e originais da literatura brasileira. Ela nasceu em Jaú e faleceu em Campinas. Ela produziu poesia, teatro e prosa. E ela sempre explorava temas profundos e muitas vezes polêmicos. A Hilda Hilst, ela foi uma escritora bem polêmica. Ela era conhecida por sua escrita existencial, filosófica, erótica e provocadora. Frequentemente ela questionava Deus, a vida, o sentido da vida e os limites da linguagem. A Hilda, ela foi filha de um fazendeiro com problemas de saúde mental, o que influenciou bastante sua visão sobre a loucura e a existência. A Hilda, ela é escritora, mas ela estudou Direito na Universidade de São Paulo, mas ela nunca chegou a exercer, né, a profissão. E na década de 1960, ela decidiu se afastar da vida urbana e foi morar na famosa Casa do Sol em Campinas, um espaço de criação artística e encontros intelectuais. A Hilda viveu uma vida relativamente isolada e dedicada quase totalmente à escrita. A escrita da Hilda, ela não era fácil, né, entre aspas. Isso pode ser um ótimo ponto pra falar mais sobre a escritora, porque, Ela saiu do convencional. Isso, ela saiu do convencional. Então, ela tinha uma linguagem densa e experimental, ela misturava muitos gêneros, poesia, filosofia, mais a narrativa. Ela tinha questionamentos existenciais profundos e tinha muita presença de erotismo explícito, reflexões sobre Deus, fé, espiritualidade, fluxo de consciência e textos não lineares. Ela queria romper com os padrões tradicionais da literatura, por isso muitos leitores achavam sua obra desafiadora, né? E ela teve muitas obras importantes. Qual uma das obras que ela postou, a primeira obra que ela publicou foi o Presságio, foi em 1960, foi a primeira obra dela que começou a mostrar a forma de escrita dela, que é uma forma a doença que ela tinha, que veio do pai dela, que era esquizofrênica, ela também herdou a esquizofrenia. As obras dela, por conta disso, tem uma entrevista que ela deu, ela tinha uma vontade de escrever um livro, começo, meio e fim. As obras dela, quando começa a ler elas, tu não vai ter... Se tu se desviar um pouco da leitura, pular um capítulo ou ler um capítulo mais rápido, já começa a se perder. Por ela ter essa parte de esquizofrenia, a escrita dela herdou isso. Ao invés de ser uma leitura linear, tu tem que saber onde está indo ou como vai terminar, a leitura dela começava a ter um problema que tu começava a se perder. Por ser esquizofrênico, tinha esse problema. Só tem, entre as obras dela, ela publicou mais de 40 obras, sendo tantas. 20 obras sendo poesia, 10 sendo prosas, 12 sendo prosas e 8 sendo teatro. Cada uma delas teve uma importância. Uma das obras mais importantes dela, que rendeu para ela o prêmio Jabuti, que foi Cantares de Perda e Predição, de 1980. Foi a obra que ela ganhou o título do prêmio Jabuti. Mas uma das obras que mais ficou marcada nela, ela tinha um meio que, não complexo, mas sim, ela dizia, como naquela época, um dos escritores, que era Pedro Coelho, que a escritura, como ela escrevia, ela não achava que como ela escrevia era uma escrita muito profunda, muito abrangente, muito boa. Por isso ela criticava ele, por conta dela achar que a escrita dela era uma escrita melhor, mais como posso dizer, uma escrita mais profunda, mais abrangente. E com o tempo ela viu que a sua escrita, ela era reconhecida mais no início dela, no grupo onde ela tinha. Para ela conseguir fazer com que as pessoas mais vissem ela, quando vai pesquisando, falam que ela lançou uma banana para a literatura brasileira. Que foi 3 obras dela, que foi Caderno de Rosa Lore Leib, 1990, Contos de Escorádio e Textos Grotescos. São as obras que ela publicou que, como a Yasmin disse, são obras eróticas. Ela quis escrever uma parte erótica. Por quê? Se ninguém estava prestando atenção nela, de forma, como ela estava escrevendo de forma profunda, mas sem apelar tanto para outras áreas, ela decidiu fazer o oposto. Em vez de ser conter e falar sobre coisa normal, ela decidiu ir para um ramo onde as pessoas não veem tanto, não é algo que a pessoa aprecia mais.
Por isso ela partiu para livro erótico. Esses 3 livros, que foram 1990 em diante, foram livros eróticos. Livros onde falavam sobre sexualidade, entre outros termos, fazendo com que a sociedade naquele período começasse a olhar mais para ela. Porque uma pessoa, ela decidiu fazer isso porque, como foi dito, ela não sabe que as pessoas davam devido valor à obra dela e não notavam ela. Então, para ela ser notada, se ninguém nota ela sendo uma boa pessoa, ela decidiu ser uma pessoa má, entre aspas, postando algo que, na teoria, não é uma leitura convencional. Não vai querer pegar um livro, uma biblioteca, um livro erótico. Não vai querer pegar um livro desse tipo para ler. Por isso, ela decidiu fazer isso para que os críticos daquele período começassem a prestar mais atenção nela. Ela fez pra chamar a atenção, então, Sim, da massa. ela dizia que ela queria ser híbrida, ela percebeu que o escândalo chamava mais atenção. Ela era uma escritora de elite, né, pra ela ter uma escrita mais rebuscada, mais, né? Então ela lançou esses 3 livros para ela poder chamar a atenção da massa, do grande público e da crítica, né? Porque o nome dela, enfim, ser mais falado. E as obras dela, ela em si, a vida dela teve bastante escândalo e as obras dela acompanharam isso. As obras dela não eram umas obras lineares, como foi dito, é uma obra que se tu começou a ler um pedaço e desistiu no meio e voltou a ler, tu se perde, tu não consegue ter um rumo reto, um rumo definido. É uma leitura complexa e abrangente, porque ela, como foi falado, ela falava sobre filosofia, questionamento de existência, questionamento de Deus. Então, para a leitura de uma pessoa naquele período mais, que era mais leitura com certas pessoas, era uma leitura mais complexa. Hoje em dia, hoje em dia, com mais acesso à literatura, consegue pegar mais livros. Ele consegue começar a ler e começa a perceber como que ela escrevia, o intuito dela de escrever. Isso. Essas obras elas mostravam bem as diferentes fases dela, né? Desde a poesia mais filosófica até a prosa mais provocativa. A Hilda ela teve uma fase bem polêmica, que nem ele disse. Ela passou a escrever textos com forte teor erótico, como forma de criticar o mercado editorial, questionar, né, o que chama a atenção do público e provocar o leitor. Durante a vida, ela foi mais reconhecida por críticos do que pelo grande público. Após a sua morte, a obra dela ganhou mais visibilidade. Então, após ela morrer, ela começou a ganhar mais visibilidade. Isso é bem vista, que nem o... Qual é o nome desse artista lá? Van Gogh. A maioria dos artistas, a É. Frida Kahlo também, que é uma artista mexicana, as obras dela só fizeram sucesso Depois de que ela morrer. morreu. E hoje ela é considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. A Hilda, ela não escreveu para agradar, ela escreveu para provocar, questionar e incomodar. E talvez seja exatamente por isso que essa obra continua tão atual. Acho que seria isso. Nós não temos na biblioteca hoje livros da Hilda, mas como eu comentei com vocês, o governo lançou aquela plataforma do Mac Livros, não sei se vocês já chegaram a acessar, enfim, mas é bem interessante porque vocês conseguem fazer um empréstimo de livros online também. Então lá tem muitas obras, tanto das mais, né, clássicas da literatura brasileira e mundial, mas também tem muita coisa contemporânea que ainda não chegaram nas bibliotecas das escolas, né? Então fica a dica para vocês acessarem lá, vão encontrar bastante conteúdo. Eu ia falar mais uma coisa, que o legado dela ela deixou a Casa do Sol, onde foi onde ela começou a morar nos anos 1960, ficou lá residindo, e onde ela dizia que era um santuário para ela, onde pessoas vinham, hoje em dia, lá é um lugar onde as pessoas vêm para conseguir ter ideias. Então, qualquer pessoa pode entrar lá dentro, mas tem que entrar lá dentro para produzir alguma literatura, teatro, tem que estar produzindo alguma coisa para ficar. Que é um local onde ela considerava sagrado, um lugar onde ela dizia que tinha uma espiritualidade lá dentro. E foi dito, umas obras que ela disse, que uma pessoa, que foi um dos escritores daquele período, que ele queria que foi lá e desejou que ele conseguisse ter uma voz mais grossa e fosse mais visibilizado, teve um maior alcance. E quando chegou lá, deu um ano e pouco, ele conseguiu ter essa maior visibilidade e sua voz foi mais ouvida. Legal. Lucas, quer falar aqui? Bom, hoje eu vou falar sobre uma das maiores escritoras da literatura brasileira, a Clarice Lispector. Ela nasceu em 1920 na Ucrânia, mas ainda bebê ela veio para o Brasil, então toda a sua formação e carreira aconteceram aqui. Ela cresceu em Recife e depois viveu no Rio de Janeiro. Clarice faleceu em 1977, mas hoje é considerada uma das autoras mais importantes do país. O que mais chama a atenção na escrita dela é o estilo. Diferente de muitos autores que focam em histórias cheias de ação, a Clarice escrevia sobre sentimentos, pensamentos e conflitos internos.
A escrita dela é bem profunda, muitas vezes até filosófica, e faz o leitor refletir bastante. Ela utilizava uma técnica chamada de fluxo de consciência, que basicamente mostra os pensamentos dos personagens, do jeito que eles aparecem na mente, como se a gente estivesse dentro da cabeça deles. Entre as principais obras delas, podemos destacar o livro Perto do Coração Selvagem, além de Laços de Família, A Paixão Segundo, Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela, que tem na escola. Os outros também nós temos. Tem? As obras da Clarice, acho que a maioria nós temos aqui na escola. Os temas que ela mais abordava eram a existência humana, a identidade, a solidão e os sentimentos mais profundos do ser humano. Muitas vezes ela pegava situações simples do dia a dia e transformava em reflexões bem complexas. Além de escritora, ela também trabalhou como jornalista e chegou a morar fora do Brasil por um período, acompanhando o marido que era diplomata. A importância de Clarice Lispector está justamente na forma diferente de escrever. Ela mudou a maneira de fazer literatura no Brasil, trazendo algo mais introspectivo e psicológico. E para finalizar, dá para dizer que a Clarice não escrevia só histórias, ela escrevia sentimentos. Ler as obras delas é quase como entrar na mente dos personagens e refletir sobre a própria vida. É interessante, a história da estrela é a mais tranquila dela para ler. Tem esse fluxo de consciência dela bem, acho bem parecido com a Hilda. Se você piscou, já não está mais entendendo do que ela está falando. Ela é bem difícil, assim, tem que ter uma concentração para conseguir ler. E o entendimento, a Paixão Segundo GH, por exemplo, a história é toda a partir do momento que uma mulher ela mata uma barata. Aí ela entra num fluxo de consciência que ela matou aquela, sabe, e ela come depois no final. Já tô falando spoiler, né? Toda a história se baseia no fato de que ela matou e ela entra nesse fluxo de consciência da morte, enfim, da vida dela e ela come, né, do comer a massa branca da barata. Então, assim, é bem, piscou, você já não tá entendendo se ela tá falando dela ou da barata. Mas é bem interessante, é uma escrita bem diferente. Da frase nós temos depois do medo vem o mundo, que eu acho que simboliza bastante a Clarice. Ela era bem destemida na escrita dela, assim, tanto que hoje no mundo no mundo todo ela está sendo reconhecida bem depois da morte, né? Primeiro ela foi reconhecida aqui no Brasil e hoje ela está com bastante reconhecimento no mundo. As obras delas estão sendo traduzidas novamente, principalmente nos países de língua inglesa. Então ela está bem alta, ela fala também bem interessante. Vamos ver, Isadora, quer continuar? Então, hoje eu vou falar sobre uma autora muito importante para a literatura brasileira, mas que nem todo mundo conhece. Então, eu, pelo menos, ouvi, quando eu vi o nome, não conheci. Por exemplo, a Clarice Lispector, se eu ouvisse o nome, eu já ia conhecer ela, né? Já conheço ela. Já a minha é Maria Firmina dos Reis. Eu acredito que poucos, assim, não é um nome tão familiar. Então, quem foi a Maria Firmina dos Reis, primeiramente? Ela foi uma escritora, professora e intelectual brasileira que nasceu em 1822, no Maranhão. Ela viveu o período, desde que ela nasceu, ela viveu num período que o Brasil ela era escravocrata, tá? E o acesso à educação era muito limitado. Então, principalmente para ela que era uma mulher negra, então mais ainda, né? Mesmo com todas essas dificuldades, apesar de tudo, ela ainda conseguiu se tornar professora e aí ela começou a escrever, depois que ela se tornou professora. O que já era algo muito raro na época, né? Se tornar professora e começar a escrever. Então, por isso, a trajetória dela é vista como um exemplo de resistência e também um exemplo de superação. Por que ela era tão importante? Por que ela foi tão importante? E por que ela é tão importante? Ela é considerada extremamente importante porque ela foi a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil. Primeira de todas. E além disso, ela abordou temas muito avançados para o tempo que ela vivia, né? Como a forma mais distante
ela trouxe uma visão mais humana, mostrando os sentimentos e o sofrimento das pessoas escravizadas. Era uma coisa que era diferente daquela época, uma pessoa que muitos escritores não traziam isso. Isso fez com que a sua obra tivesse um caráter inovador e até um caráter corajoso, né? Por conseguir escrever uma coisa tão diferente do que era naquela época. Ela tem, então, qual foi a principal obra dela, o livro mais conhecido dela, é a Úrsula, né? Que ele foi publicado em 1859. Então, como eu disse antes, foi um romance, né? Que é considerado um dos primeiros textos abolicionistas no Brasil. A história, ela mistura elementos românticos com críticas sociais. E o mais marcante é a forma como ela dá voz às pessoas escravizadas. Então, que era uma coisa que não se tinha, né? E ela deu voz a essas pessoas, que é algo muito incomum da literatura daquele período. Por isso, essa obra é uma obra muito estudada hoje em dia, por ela ter esse diferencial, né? De dar voz a pessoas que não tinham voz. Por ela ser mulher negra. Por tudo isso. E no livro conta Isso, por vários fatores, né? O que tem de diferente desse livro? Eu quis trazer algumas coisas que eram mais dinâmicas, vamos dizer assim. O que torna esse livro diferente é o ponto de vista. Na época, a maioria dos autores não se preocupava em mostrar a realidade dos escravizados de forma sensível ou de forma crítica. Já a Maria Firmina, ela apresentou personagens escravizados com sentimentos, com histórias e humanidade, mostrando o sofrimento causado pela escravidão. Isso fez com que a obra seja vista como um marco na literatura brasileira, porque ele rompe com a visão mais comum daquele período. Uma curiosidade sobre ela, tem várias, né? Mas que além de escritora, ela também foi professora e chegou a fundar uma escola gratuita e mista, né? Ou seja, que os meninos e meninas pudessem estudar juntos, que também não era uma coisa comum, né? O que era bem comum na época, como eu falei. Outra curiosidade é que, apesar da sua importância, ela ficou esquecida muitos anos, e recentemente ela começou a ser mais reconhecida pela história e pelos estudos literários. Então, esse reconhecimento ela teve só recentemente. Então, anos atrás, ela não se tinha isso. Por que ela acha que foi esquecida? Por que acha que antigamente não era tão falado e hoje em dia é? Porque por fatores sociais da época, né? É meio que autoexplicativo, como o racismo e o machismo, por ela ser uma mulher e por ela ser negra, a sua produção literária ela não recebeu o mesmo destaque que outros atores, né? Ela não ia receber tanto destaque quanto outros, que eram talvez homens, que não eram negros, né? Homens brancos. Isso, homens brancos. E hoje, resgatar a obra dela é uma forma de corrigir isso e dar o reconhecimento que ela merece, por tudo que ela passou. Então, concluindo, né, conhecer Maria Firmina dos Reis é também resgatar a história do Brasil e dar visibilidade a quem não teve no passado. Então, o principal, o mais importante dela foi isso, foi dar visibilidade a quem não podia ter fala, quem não podia ter voz, e ela foi lá e escreveu um livro sobre isso. Isso é o que eu não conhecia, né? Então eu fui atrás, pesquisei, o que mais me tocou, assim, que ela fez uma coisa muito diferente dos outros e ela teve que lutar muito, né? E a obra dela, essa obra que você estudou, ela está sendo bastante cobrada nos vestibulares, né? Sim. Aqui em Santa Catarina, também nos últimos vestibulares, se não me engano, da UFSC ou da UDESC, eles cobram algumas obras literárias, né? E o dela está sendo cobrado bastante. Não só aqui, né? Mas no Brasil todo. E é interessante que você falou da questão da publicação como escritora. Nos últimos anos que mais mulheres estão publicando livros e vendendo, porque não basta só publicar, precisa vender, né? Um exemplo assim, grande que nós temos é a escritora da saga do Harry Potter. Harry Potter foi escrito lá no final dos anos 90 início dos anos 2000.
não é tão longe se a gente parar pra pensar. Pra vocês que nasceram ali, talvez seja, né? Mas ela, se vocês observarem nos livros, ela tem a sigla do nome dela. Que se você lê, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Então tudo isso era uma estratégia, até alguns anos atrás, pra venda. Porque por muitas vezes, pela pessoa, né, naquele olhar, uma mulher escreveu, talvez não vai ser tão bom. Então muitos começaram a ler sem saber que era uma mulher. Talvez se ela tivesse colocado lá que o nome dela é Jane, que não tivesse tido o alcance que teve a saga do Harry Potter. Tá, então a minha autora é a Cecília Meirelles. Ela foi uma importante escritora no Brasil. Ela foi bem reconhecida, né, pelas obras dela. Então ela nasceu em 1901 e acabou falecendo em 1964. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela foi, além de escritora, né, ela foi poetisa, professora e jornalista. Então ela teve bastante reconhecimento, né, pelas várias coisas que ela fez. Ela influenciou, uma das coisas assim como professora, a escola pública, né. Então ela foi bem reconhecida pelos atos dela. As obras dela, então, ela abordam temas como o tempo, a vida, reflexão, né, e a espiritualidade. Por quê? Porque ela, desde jovem, ela acabou sendo órfã, né, criada pela avó. Então, ela desde sempre ela teve essa mentalidade, né, que desenvolvesse um olhar profundo sobre as coisas. Então, as obras dela eram bem sobre isso. O estilo literário. Modernismo brasileiro. Era, né, modernismo brasileiro, mas ela não focava em críticas. Era mais sobre reflexões emocionais, né? E a linguagem era mais simples e poética. Então, eu nunca li, né? Mas pelo que eu pesquisei, não era assim tão difícil de ler as obras dela. As principais obras dela, então, foram A Viagem, tem um livro aqui também, e em 1939, esse livro, eu acho que foi um dos importantes dela, né? Porque ela recebeu um prêmio da Academia de Letras Brasileira. Então, acho que isso foi um marco para ela, né? E Romanceiro da Inconfidência, em 1953, e Isto ou Aquilo. Esse livro é infantil. Então, ela não só escrevia para adultos, né? Mas sim para crianças também. E, então, para finalizar, né? Eu trouxe uma frase dela, eu não sei se está ali, eu acho que não. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteiro. A frase que nós temos aqui dela é: não seja o de hoje, não suspires por ontem, não queira ser o de amanhã, faze-te sem limites no tempo. Nós temos bastante obras da Cecília aqui na biblioteca, acho que a maioria é um conjunto de poemas, ela escrevia bastante poemas. Acredito que também tem alguma coisa infantil, ela é uma escritora que tem bastante palavras. Sim, eu fiz um trabalho uma vez, não da escola, sobre ela e poemas infantis, ela tem bastante. Tem bastante. Então, a minha escritora se chama Ana Maria Gonçalves. Ela é mineira, natural do Zé de Ibiá, e ela tem 55 anos, nasceu no dia 3 de novembro de 1970. Então, ela é uma escritora muito importante, uma escritora brasileira muito importante, e se destaca na literatura contemporânea. Ela aborda temas como escravidão, cultura afro-brasileira, identidade e questões raciais. Algo que eu achei muito interessante, que aconteceu recentemente, em 2025, foi que ela fez história ao ser a primeira mulher negra a integrar na Academia de Literatura Brasileira. Isso, por ser a primeira, não é só algo bom para ela, né? Algo para a história dela, mas também para a representatividade no Brasil. Então, ela ter entrado lá quebrou muitos ciclos, assim, e foi muito recente. Foi há um ano atrás, então ela entrou como a primeira mulher negra na academia, integrar a academia. Então é algo assim que marcou mesmo a história dela. A início da sua trajetória, ela começou desde muito pequena. Ela, quando era criança, ela gostava muito de jornais, de ler, e quando era adolescente ela escrevia contos, poemas, então ela sempre esteve envolvida nesse meio. Mas ela nunca tinha
lançado, né, publicado uma obra dela quando era criança, quando era adolescente e jovem, não tinha publicado. A sua primeira obra é um livro que se chama Ao Lado e a Margem do que Sentes. É um livro assim que ele explodiu quando foi lançado, ele vendeu, mas ela lançou de forma independente, então vendeu o que ela fez pela internet. Então ela publicou na internet e as pessoas compraram e esgotou. Mas eu vou falar sobre essa obra, eu vou falar sobre essa aqui. Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor conta a história de uma mulher negra e africana, né, que era escravizada e lutava por sua vida. Então, no livro, ele é um romance e ele foi escrito durante 5 anos. Demorou 5 anos para conseguir lançar esse livro. 2 anos foi só de pesquisa. Então, é um livro assim, que tem uma base, não é um livro qualquer. É um livro que tem uma base e uma pesquisa muito aprofundada sobre o tema. Então, ela fala com propriedade no livro. Ela tem uma carreira internacional, Ana Maria Gonçalves, e ela foi professora ela foi escritora residente em universidades fora do país. Então ela tem uma história importante não só aqui no Brasil. A atuação dela atualmente, ela atua como professora, escritora e também como curadora de projetos sociais, culturais. Além disso, ela participa ativamente de debates sobre os temas que ela aborda nos livros. Então, ela não é só professora e escritora, ela também participa de muitos debates na sua vida. Outras produções também que eu achei interessante é que ela fez alguns teatros, escreveu alguns teatros. 2 que me chamaram a atenção, que é Tchau Querida, que foi lançado em 2016, e Show de Pequenos, 2017. Então, ela foi muito importante na pesquisa que eu fiz, assim, eu aprendi muito sobre ela, foi muito importante para mim também, porque eu não tinha conhecimento dela. Então, lendo sobre ela, estudando sobre ela, eu vi que ela foi muito importante para a nossa história do Brasil também. Por quê? Porque ela foi a primeira mulher negra a fazer parte de uma academia, muito atual isso, e ela foi a primeira. Então, é muito importante por ela ter entrado na academia sendo a primeira. Foi uma escritora premiada, também internacionalmente. Algo que eu não falei dessa obra aqui é que essa obra foi premiada aqui. A obra conquistou o prêmio com Prêmio Casa de las Américas. É um prêmio, assim, é uma premiação da América Latina e é uma das mais antigas. Então ela foi premiada lá de Cuba e ela foi premiada por ser uma obra, assim, incrível, por ser uma obra tão incrível que ela foi premiada por isso. E ela é considerada por alguns críticos uma das obras de literaturas brasileiras mais importantes do século XXI. Então é isso. Muito obrigada. Esse livro a gente não tem na biblioteca meu, né? Eu trouxe aqui, mas eu super indico para vocês quando tiverem a oportunidade de ler. Eu não cheguei a pesquisar lá no NetLivros se ele já tem, ou se em alguma biblioteca pública que tenha, mas com certeza daqui a uns anos, como a gente, né, nota, sempre depois que a escritora ela é mais prestigiada, né? Mas é um livro maravilhoso, ele conta a história a protagonista é a Caíndia, conta a história da infância até a idade mais avançada, a idosa, né, dela. Se eu não me engano, são 60 anos de vida, ela vai contando desde o começo de quando ela é capturada na África, ela é trazida para o Brasil, ela é escravizada. Então, nesse contexto da história da protagonista, ela fez esse trabalho minucioso de pesquisa. A protagonista vai morar lá em Salvador, então assim, toda a questão da história do Brasil, a história colonial, a história imperial, que depois ela acaba indo para o Rio de Janeiro. Então, é um livro fantástico quando vocês tiverem a oportunidade, assim, não só pela escrita, pelo romance em si, mas assim, do que você consegue entender da história do Brasil lendo esse livro é fantástico, é muito bom. Luísa. Então, a minha escritora é a Urdalice Pfleger. Ela foi uma militante dos movimentos sociais, ela é ainda, porque ela está viva, ela é editora e ela é pesquisadora arqueóloga do litoral de Santa Catarina. Ela nasceu 16 de fevereiro de 1952 em Blumenau e ela tem Parkinson e ela tem febre. Ela iniciou sua jornada educacional na escola São José, onde ela iniciou o estudo fundamental. Depois ela prosseguiu com seus estudos no ginásio, cursando no ginásio científico no colégio Pedro II,
também na cidade natal, o colégio, os dois, ela fez os estudos na cidade natal e depois ela resolveu se aventurar no campo da economia. Ela começou um curso de economia na Uniplac, ali em Lages, mas ela não terminou esse curso porque a paixão dela era história. Então ela voltou para Blumenau e se especializou para dar aulas de história. Então, ao longo da sua carreira, ela deu aulas de história em escolas públicas para o ensino fundamental em 2001 e 2002 e em 2003 ela deu aula para o ensino médio. Ela foi uma escritora muito importante, ela fez todas as coisas, ela fez uma pesquisa muito importante em 1997 sobre os sambaquianos. Os sambaquianos eram um povo que habitava a região aqui de Santa Catarina entre 6 a 2 mil anos atrás. E com essa pesquisa ela escreveu 2 obras importantes, que são Os Sambaquianos e O Povo de Conchas. Ela é uma escritora que se destaca assim, no cenário literário aqui em Santa Catarina. Ela é membro da Academia Catarinense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, da União Brasileira de Escritoras e da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Ela teve uma contribuição muito ampla e diferenciada, porque ela escreveu muitas crônicas. Ela trabalhava para revistas e jornais. Ela escreveu em torno de 150 crônicas para o jornal A Notícia de Joinville, aproximadamente 130 para o jornal Expresso das 9 de Portugal, e ela também foi cronista de Diário Catarinense daqui de Florianópolis. Ela também foi escrito biografias dela. A primeira foi lançada em 2004, intitulada Retrato Literário, Urdalice Klegger e O Fazer Literário. Ela nos conta um pouco mais sobre a vida dela, de uma forma mais detalhada sobre a vida e sobre a carreira literária da Urda. Ela é uma escritora conhecida por escrever muitos romances históricos de Santa Catarina, por valorizar a memória social e cultural, e também por fazer muitas obras que misturam a história, a ficção e as experiências pessoais. As obras delas são marcadas por muita riqueza histórica, que conseguem transportar os leitores para eras passadas e compreender o povo e a história, compreender aquilo que estava se passando naquela região. Para finalizar, eu vou falar de 3 obras delas, foram principais, 6 romances históricos. Eu falei 2, que são Os Sambaquianos e A Povo de Conchas. Eu vou falar de mais 3, que são a Verde Vale, que fala sobre, que ela retrata a colonização europeia em Santa Catarina, As Brumas que Dançam sobre o Espelho do Rio, que fala também nessa linha de pensamento sobre a formação social da região sul do Brasil, e No Tempo das Tangerinas, que fala sobre as mudanças sociais no cotidiano das famílias ao longo do tempo. Bom, eu peguei a Djamila Ribeiro. O nome completo dela é Djamila Thaís Ribeiro dos Santos. Ela nasceu em 1º de agosto de 1980, em Santos, São Paulo. Mas ela deve ter entre 46 anos, assim, ela tem a idade da minha mãe. E a formação dela é em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, e ela também tem mestrado em filosofia política. A atuação dela, ela atua em bastante coisas, por exemplo, professora, filósofa, escritora, feminista negra e ativista do movimento negro. Ela é uma mulher negra, né? Ela tem residência em São Paulo. A Djamila Ribeiro é uma das intelectuais e ativistas mais influentes do Brasil e do mundo. Ela é reconhecida por sua atuação no feminismo negro, na filosofia e nas defesas dos direitos humanos. Inclusive, em 2023, ela foi laureada com o Prêmio Franco-Alemão de Direitos Humanos. E ela se tornou a primeira brasileira a discursar na Assembleia Geral da ONU, no dia em memória da abolição da escravidão. Ela tem muitos prêmios, assim. O Prêmio Jabuti de 2020, na categoria Ciências Humanas, pelo livro dela, Pequeno Manual Antirracista. Tem também o Prêmio Prince Claus 2019, concedido pelo governo dos Países Baixos, e o Prêmio Franco-Alemão, né, dos Direitos Humanos, que foi em 2023. Ela tem reconhecimento internacional, então eu acho isso muito legal, porque ela não foi só a primeira brasileira negra, ela foi a primeira brasileira mesmo a discursar na ONU.
Então é muito interessante isso. Ela está incluída na lista da BBC das 100 mulheres mais influentes do mundo. Foi a primeira brasileira a discursar na ONU sobre a abolição da escravidão e o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. E as principais obras dela, agora eu vou falar um pouquinho. Lugar de Fala, de 2017. Quem tem medo do feminismo negro, 2018. Pequeno Manual Antirracista, de 2019. E Cartas para Minha Avó. Que eu dei uma olhada assim no livro, eu acredito que a infância dela foi bem difícil por ser uma mulher negra e também deve ser de classe baixa. Esse livro específico, realmente são cartas que ela escreveu para a avó dela. Então ela fala, é basicamente uma autobiografia. Nessas cartas ela vai relatando, enfim, situações da vida, desde a infância, de quando ela ia na casa da avó, de como foi para ela conseguir entrar na universidade, como ela conseguiu se manter na universidade, porque ela é de classe média baixa. Então, assim, era tudo contadinho. A questão do dinheiro, não basta você entrar na faculdade, ela relata muito isso, mas você se manter lá, ainda mais sendo uma mulher negra. Ela conta da questão dos relacionamentos, enfim, toda a situação ali do crescimento pessoal dela. Ela tem uma filha um pouquinho mais velha que vocês, que ela há pouco tempo conseguiu entrar também na faculdade, mas seguiu para um rumo completamente diferente dela. Mas ela é uma mulher que muito bem vista lá fora, ela participa de vários encontros literários, e o Pequeno Manual Antirracista dela, ele já foi traduzido também, ele é muito lido lá fora. E ele é meio que um marco também da literatura antirracista mesmo, assim, a nível mundial. Bem interessante. E ela também, se vocês quiserem pesquisar, enfim, ela participa muito de conferências, debates, enfim, principalmente com a questão do movimento negro, do movimento feminista. Vocês encontram vídeos, assim, entrevistas dela, ela é bem interessante. As falas dela são interessantes. É isso, vou usar a expressão que ela não é pouca coisa, porque ela tem mais, os livros dela, assim, alcançam uma escala de mais de 1 milhão de cópias, assim, e eles já foram traduzidos para vários idiomas. Inglês, francês e italiano, foram os que eu achei aqui, mas talvez tenham outros. A frase que eu coloquei dela, que é: lugar de fala não é o que se fala, mas de onde se fala. Nós temos da Ana Maria também, que a Paola falou antes. Não queremos uma sociedade de iguais, queremos uma sociedade de diversos, né? Que ela defende, né? A Carolina Maria de Jesus, que nós também não temos na biblioteca, mas ela escreveu talvez o livro mais famoso dela, Quarto de Despejo, não sei se vocês já ouviram falar. A Carolina é uma mulher negra, ela é semi-alfabetizada, digamos assim, e ela escreveu, é um diário mesmo, o Quarto de Despejo é um diário, que ela morava numa favela e ela trabalhava com recicláveis, né? Então, ela, nesse amontoado de papéis que ela escrevia do dia a dia dela, se fez um livro. E ela foi muito. Ela fez uma amizade muito forte com a Clarice Lispector. A Clarice era uma fã da obra dela, enfim. E ela sempre se comparava muito com a Clarice, porque a Clarice é extremamente letrada, enfim, né? Uma literatura completamente diferente, mais elitizada, né? Mas a Clarice sempre demonstrou muito afeto e muito respeito pela obra da Carolina Maria de Jesus. Nós temos aqui a frase também: quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. Bem interessante também. Laura? Desculpa. Bom, ela tem diversas atuações acadêmicas e também tem muitos projetos sociais, como ela foi a criadora da coleção Feminismos Plurais, que já publicou mais de 80 autores negros. Então ela ajuda os autores negros que muitas vezes não têm voz, né, na sociedade, ajuda eles a publicarem. E ela é fundadora do Espaço Feminismos Plurais, que é um instituto sem fins lucrativos em São Paulo, que oferece serviços gratuitos para as mulheres. A Djamila é uma voz central na luta contra o racismo e na promoção da igualdade de gênero. Sua obra e atuação política popularizam conceitos filosóficos, como eu disse, ela é formada em filosofia, e sociais, tornando-os acessíveis ao grande público e fortalecendo o movimento negro no Brasil e internacionalmente, né? A escritora que eu pesquisei foi a Conceição de Evaristo. Ela é uma renomada escritora brasileira
e ela é conhecida por suas obras que abordam muito as questões sociais, éticas e de gênero, destacando a experiência de uma mulher negra na sociedade, porque ela é uma mulher negra e ela também provavelmente sofre e sofreu muito preconceito, então ela ajuda muito outras mulheres também. Ela nasceu em 29 de novembro de 1946 em Minas Gerais, mais específico em Belo Horizonte. Ela cresceu em uma família humilde e enfrentou muitas dificuldades, então ela não nasceu numa condição muito fácil para favorecer a escrita dela. Né? Ela teve que trabalhar como uma empregada doméstica desde jovem, mas apesar de todas essas dificuldades, ela conseguiu se formar em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois ela obteve mestrado e doutorado. A carreira literária dela começou em 1990, porque ela publicou contos e poemas na série Cadernos Negros. Seu primeiro romance, Ponciá Vicêncio, tem um livro aqui não, foi publicado em 2003 e rapidamente se tornou um marco. Os temas e estilos dela. Ela explora temas como a ancestralidade, a brasilidade e a condição da mulher negra na sociedade. É uma mulher conhecida por criar o termo escrevivência, que se refere à escrita que se reflete a vivência da população negra. Ela, além de ser uma escritora literária, ela é uma voz ativa em movimentos sociais e culturais que lutam pela valorização da cultura negra aqui no Brasil. Ela recebeu diversos prêmios ao longo da sua jornada, incluindo o Prêmio Jabuti e o Prêmio Governo de Minas Gerais em Literatura. Algumas obras notáveis dela são o Ponciá Vicêncio, que é um romance, Olhos d'Água, que são contos, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, contos também, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, contos e é uma novela. Aqui daí também tem Becos da Memória, que é um romance também. Olhos d'Água nós também temos na biblioteca. Tem um outro livro mais atual dela, que é Pensando no Binário para o Menino Grande, também, que é bem legal, que fala de algumas situações assim, enfrentadas por um homem negro, mas ele causa essas situações específicas querendo um direito como se ele fosse justificando que ele precisa ter o direito de ser um homem branco também, porque se o homem branco fizesse isso, ele não seria apontado, né, não seria julgado. Então ele pensando, né, essa é a questão da história, assim, de fazer essa ligação, que se fosse um homem negro, um homem branco fazendo aquelas coisas, ele não seria tão julgado quanto um homem negro, mas é bem interessante. Outros livros que eu trouxe aqui para vocês, esse aqui, meu parceiro, Solitária. Essa é uma outra escritora também que acabou entrando numa pesquisa, que é a Eliana Alves Cruz. Esse livro aqui também é muito legal, vocês já devem ter visto ouvido falar, enfim, de uma situação que aconteceu lá em Pernambuco, do filho de uma empregada doméstica que caiu do apartamento, ela estava trabalhando, não tinha com quem deixar o filho foi junto para o trabalho, a patroa pediu para ela descer, levar o lixo, enfim, pegar alguma coisa, e nesse meio tempo a patroa não cuidou da criança, a criança caiu e morreu, né? Então esse livro ele faz um paralelo com essa história. Solitária, no caso aqui, não quer dizer que a protagonista é solitária, mas a protagonista do livro é a solitária, é o quartinho da empregada. Então é muito interessante também, se vocês tiverem a oportunidade de ler. A Aline Bey também é uma escritora contemporânea. Ela tem uma escrita bem diferente, ela não segue não são contos, mas ela não segue uma lógica de escrita também. É bem interessante, ela também, as histórias são bastante voltadas ao feminismo. A Natália Timmerman também, Giovana Vieira, Clone, eu cansei o amarelinho, A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, vai virar filme, acho que ano que vem também, é muito legal. Ela é uma escritora que está muito em alta no Brasil e está sendo traduzida já também, assim, a literatura dela lembra um pouquinho a questão do realismo mágico colombiano, não sei se vocês já ouviram falar do Gabriel Garcia Marques, enfim, ele tem da Isabel Allende, do Chile também, ela segue mais ou menos nessa linha, que é um realismo mágico que mistura coisas do nosso folclore, enfim, é bem interessante. E esse outro aqui do cantinho, da Carla Madeira também, esse é o mais famoso dela, Tudo é Rio. Ela
ela tem uma escrita assim, bem profunda também, bem difícil no sentido da gente engolir o que tá aqui, não de ler, né? Mas assim, são situações que as mulheres passam pela falta de tempo, tipo na questão dos relacionamentos, né, das mulheres, mas é bem interessante. Mas eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, fico feliz que vocês tenham pesquisado, tenham levado a sério, né, a proposta que nós tivemos, né? E espero que vocês possam usufruir do que ficaram conhecendo das escritoras e que, né, que queiram ler, que procurem ler mais sobre a literatura brasileira no todo, não só na feminina, né, a questão da literatura feminina pelo foco da Semana da Literatura ser das escritoras brasileiras, mas num todo, né, da literatura brasileira. Muito legal. A gente agradece também por ter sido chamada, né? E eu achei muito legal isso, porque muitas vezes a gente vem aqui na biblioteca e a gente não sabe o que ler, assim, ou não foca nessas autoras que relatam mais esse tipo de assunto, né? Então eu achei bem legal pesquisar e também conhecer mais dos outros que pesquisaram. E valeu o conhecimento, foi muito importante, agregou bastante. Obrigada, gente.